Fala aí, pessoal! Então vamos conversar sobre programação de lazer. A ideia é que a gente organize bem as informações para que a gente consiga ter uma programação coerente. Ou seja, usar das informações que a gente já tem, que pesquisadores, cientistas da área e até mesmo as nossas práticas, aquilo que a gente já fez, e a gente usar essas informações ao nosso favor, para que a gente construa programações de lazer cada vez mais coerentes. Então eu peguei todas as informações que eu imagino serem interessantes para que uma boa programação de lazer aconteça e eu dividi em 4 pilares. São 4 pilares que são interessantes para a gente pensar na hora de a gente organizar uma grande e uma programação de lazer coerente. Perceba que toda essa programação acontece em qualquer ambiente de lazer. Então, onde tiver alguma alternativa de lazer e que exista uma equipe que vai proporcionar algo, isso tem que ser bem pensado, bem organizado e cabe bem uma programação bacana de lazer. Tá joia? Então, desde conceitos técnicos, de situações bem técnicas, até insights, que a gente tem que estar bem atento para a gente não perder a linha e conseguir montar essa programação de um jeito bem bacana, bem legal. Bom, então vamos para o primeiro pilar. O primeiro pilar é muito simples, é conhecimento técnico. Ou seja, é você estudar e pesquisar as informações relacionadas a lazer, relacionadas à recreação. É o estudo contínuo. É a alternativa que a gente hoje tem de uma forma tão fácil, inclusive através de um congresso como esse, de você observar e de você estudar diversas situações exatamente para que você leve essas informações para a sua prática e você consiga fazer programações de lazer melhores. Então é importante que o animador sociocultural, ou recreador, ou qualquer outra nomenclatura, que agora a gente não está focado nessa nomenclatura, mas que essa pessoa, esse profissional, ele entenda as necessidades dele conhecer os conceitos daquilo que ele vai trabalhar. Então é importante que ele saiba o conceito de lazer, é importante que ele saiba o conceito de recreação, é importante que ele saiba o conceito de lúdico, é importante que ele saiba quais são os equipamentos específicos e não específicos de lazer, que é um assunto super interessante e importante. Você vai trabalhar num hotel, vai trabalhar num acampamento, vai trabalhar numa colônia de férias, vai trabalhar num condomínio. Quais são as características desses espaços? O que acontece nesses espaços a ponto de você ter uma prática melhor para eles, você conseguir construir uma prática melhor para quem você vai desenvolver essa programação. Então é muito importante, né? Quais são os princípios de um conceito de lazer? A gente vê, por exemplo, no conceito de Dumazedier, que é um dos conceitos mais utilizados até hoje ainda, o conceito que ele faz uma divisão clara entre o que é lazer e aquilo que é obrigação. E daí eu brinco sempre, tem uma palavrinha no meio que ele fala após, ou seja, os momentos de lazer eles acontecem após o momento de obrigações. Né? Mas quais são essas obrigações? O que pode ser esse lazer, então? Qual prática cultural pode acontecer dentro desse tempo? Tá certo? Então é importante, uma dica legal aí para vocês é vocês buscarem alguns autores que falam sobre isso. Tem livros ótimos, né, escritos por autores agora super contemporâneos que tem base para vocês conhecerem e levarem adiante esse tipo de informação e a ponto de melhorarem a prática de vocês. Outro item muito interessante que é importante a gente saber ainda dentro do pilar é o que é um jogo. Como que desenvolve o jogo, quais são os benefícios e os princípios desse jogo. É importante que o recreador que ele saiba, né, qual é a função dele dentro daquele jogo. Né? É importante que ele entenda qual que é a importância da condução dele naquele jogo. É um jogo que vai ser um jogo obrigatório? É um jogo que vai ser um jogo jogado de forma livre?
qual que é a base para que essa criança, esse participante, porque a gente não trabalha só com criança, mas esse participante participe desse jogo? Por que ele participa desse jogo? Então são questionamentos que eu trago para vocês para que essa reflexão aconteça, né? E que vocês e que a gente, né, na verdade, de forma geral, que a gente consiga organizar melhor essa programação. Então, dentro desse primeiro pilar, você pode se perguntar assim, poxa, mas eu nunca trabalhei com recreação. Eu nunca trabalhei com nenhuma atividade de lazer. Mas e agora? Eu vou trabalhar agora e eu já preciso saber de tudo isso já? Não é muita coisa para eu saber logo no começo da minha carreira? Né? Eu vou falar para você, eu continuo estudando depois de muitos anos trabalhando. Então, realmente é muito conteúdo. Porém, é um conteúdo que ao longo do tempo você vai conseguir entender, vai conseguir pegar e vai conseguir levar essas informações para a prática. Agora, o mais importante é que você não abandone os estudos, né? Depois de um certo tempo, existe uma probabilidade muito grande do recreador dele abandonar os estudos e permanecer só com aquilo que ele já entende como prática. Isso daí acaba sendo muito ruim para ele, não trazendo tanto desenvolvimento na carreira dele. Né? Tanto é que existe uma pesquisa que fala que essa atuação profissional, né, do recreador, ela acontece como atuação profissional em torno de 3 a 4 anos. Ou seja, depois de 4 anos, são poucas as pessoas que ficam. E antes de 4 anos, muitos saem da área. Então, para que você permaneça na área, continue estudando, use o seu tempo para isso, organize as informações que você precisa, né, para que você consiga organizar o seu tempo e fazer com que você cresça e fique muito mais tempo na área. Hoje tem gente com 20, 30, 35 anos dentro da área. Né? Então não é o caso que com 4 anos todos vão parar de trabalhar nessa área, mas sim é uma média, né? É um tempo médio de atuação nessa área profissional. Bom, vamos para o número 2, o pilar 2. Bom, o pilar 2 ele é muito simples. Pilar 1, técnica e o que é recreação, o que é lazer, quais são os equipamentos que eu posso trabalhar, qual que é o meu mercado de trabalho, como que é um jogo, como que é uma brincadeira, o que acontece em cada momento desse. Pilar 2, quem é o público que eu vou trabalhar dentro desses critérios aqui. Então, com quem que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com criança? Eu vou me especializar em atividades para crianças menores? Eu vou me especializar para atividades com adolescentes? Eu vou me especializar com atividades para adulto? Você precisa conhecer isso, porque senão nem essa decisão você consegue tomar. Talvez se você tiver uma experiência curta com uma dessas faixas etárias, você vai olhar e vai falar assim, poxa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas depois de um tempo, você pode perceber que, poxa, você perdeu a alternativa, perdeu a chance de trabalhar com uma outra coisa, com uma outra área, né, com outro tipo de público, dentro de uma outra linha de pensamento, mas dentro da animação sociocultural. Então é interessante você ter um conhecimento sobre quem é esse público que você vai trabalhar. Qual que é a característica dela, como que é o desenvolvimento infantil, o que acontece dentro de cada fase da criança, né? Quais são as primeiras reações dela ainda quando bebês, depois qual que são as atitudes e as ações dela com 1 aninho, 2 aninhos e assim por diante. Até entender como que funciona a vida de um adolescente, o que está por trás da adolescência, qual que é o intuito do adulto dentro de uma programação de lazer, o que acontece na vida desse adulto, né? Logo após, depois o adulto que já está na melhor idade, na terceira idade, né, que é um público crescente no Brasil, muito grande. Enfim, então você trabalhar e você entender essas características, quem são essas pessoas, para conseguir ir a fundo e ir direto naquela dor que essa pessoa tem. Ou seja, o que ela está esperando daquele tempo de lazer. Então é muito importante isso daí, é muito importante que você conheça o seu público. Então o primeiro pilar técnico, conhecimento técnico e conhecimento
da teoria do lazer, aquilo que as pesquisas já mostram para a gente, aquilo que a gente consegue executar com base nessas pesquisas, nesses estudos. E depois um conhecimento muito grande na questão de quem participa dessa atividade, quais são os participantes dessa atividade. Bom, antes de entrar no terceiro pilar, é importante a gente deixar claro que esses pilares, eles acontecem muito simultaneamente, tá certo? Então não existe uma ordem cronológica para isso, mas existe a importância de você ir atrás dessas informações, tá joia? É importante que isso daí aconteça de uma forma muito bacana. Por exemplo, nesse terceiro pilar, uma das coisas mais interessantes que tem, que eu gosto de citar neles, é a questão do repertório. O que é o repertório? O repertório é você ter a maior quantidade possível de atividades para desenvolver com públicos diversos e atividades coerentes, que você saiba muito bem onde você encaixa cada atividade dentro da programação de lazer. Esse é um repertório legal de recreação. Porém, não adianta nada você ter 100 atividades, 200, 500 atividades diferentes uma das outras, mas sem conhecer o seu público, que é o segundo pilar. E muito menos sem conhecer o que significa lazer, o que esse público faz no seu tempo de lazer. Então é importante você unir as duas coisas para depois entender e conseguir construir um repertório de atividades recreativas. Porém, com certeza você já tem o seu repertório, aquelas brincadeiras que você lembra muito bem as regras, inclusive. Então o que você pode fazer é juntar já essas atividades, organize isso. Há muito tempo eu tenho falado com diversos recreadores sobre a importância de anotar as atividades que lembra, as atividades que fez. Voltou de uma festa de aniversário, pega essas atividades que você executou, coloca as principais características dela, organiza uma tabela. Tem uma tabela que você consegue fazer de uma forma muito bacana, fica prático, um material de bolso, que você consegue organizar e levar para todos os lugares onde você for trabalhar. Então organize esse material, organize direitinho essa tabelinha e você consegue colocando, cada dia mais você vai colocando outras atividades ali e ampliando o seu repertório. Junto com essa questão do repertório, é importante falar que tem critérios para você montar e escolher cada atividade. Então, por que as atividades físicas acontecem em determinado tempo? Por que as atividades que são mais calmas, oficinas manuais, acontecem em outro determinado tempo? Então, todas essas informações são importantes que você tenha e que você organize essas informações para colocar as atividades no lugar certo. Qual atividade que cabe para um horário das 8 horas da manhã? Você está trabalhando num hotel? Por que a atividade das 8 horas da manhã tem essa característica? Por que num acampamento, a atividade noturna, ela tem um grande valor? E quais são os critérios para organizar essas atividades noturnas? E tudo isso você vai somando, você vai organizando e você vai pensando e vai anotando, para depois, na hora que você montar a sua atividade, a sua programação, tudo fique mais fácil, tudo fique mais organizado. E daí vem uma questão muito importante, que está dentro do pilar 1, mas eu gosto de colocar ela principalmente no pilar 3, que são os conteúdos culturais do lazer. É muito importante você ter conhecimento sobre os conteúdos culturais do lazer. É importante que você olhe para aquela criança, para aquele participante, aquele adolescente, aquele adulto, aquela melhoridade. É importante que você pense nisso e que você organize bem essa programação para que seja assertivo para ela. E assim, é claro que é importante que você organize dentro dos conteúdos culturais, ou seja, que você divida os conteúdos culturais. Eu vou dar um exemplo para você bem rápido e bem simples. Eu sou da área da educação física e por muito tempo fiz muitas atividades de educação física em programações de lazer, atividades com movimento, atividades de correria, atividades de quadra, grandes jogos, caças, atividades grandes, mas sempre com muito movimento. E a gente começou a perceber depois de um tempo, isso lá no começo da minha carreira,
que no terceiro, quarto dia de colônia de férias, o número de crianças que faltavam na colônia de férias era grande. E tudo isso, a gente começou a entender que o motivo disso é porque elas estavam cansadas. Então imagina eu fazendo atividade, 4, 5 horas de atividade recreativa, com movimento, correria com as crianças, durante o primeiro dia, depois o segundo dia. No terceiro, as crianças que não tinham tanta aptidão para isso e as crianças que não tinham tanto esse interesse da atividade física começavam a faltar. Então, depois de um tempo, a gente começou a entender melhor os conteúdos culturais do lazer e dividir um pouco mais a programação. Então, a programação não pode ter só atividade de movimento, atividades físicas, mas sim ter atividades físicas, ter atividades artísticas, ter atividades intelectuais, manuais e assim por diante. E na hora que a gente conseguiu organizar uma programação dentro desses conteúdos, a gente começou a ter um equilíbrio. Ou seja, a mesma quantidade de crianças que eu tinha na segunda-feira era a mesma da terça, da quarta, da quinta, da sexta e assim por diante. Conseguindo construir uma programação mais coerente. Então é muito importante nesse terceiro ponto que você organize também essas atividades desse repertório que você já construiu e está construindo dentro desses critérios dos conteúdos culturais do lazer, exatamente para conseguir fazer uma programação bem equilibrada. E por último, mas não menos importante, é importante a gente pensar em quem é esse animador. Quem que é essa pessoa, esse recreador, esse profissional do lazer que atua com esse grupo, que tem o pilar 1, que tem o pilar 2, que juntou esses dois pilares, que montou essa programação com esses critérios já desenvolvidos, que já diversificou sua programação. Mas quem é esse cara que pega esse bolo todo e faz as coisas acontecerem, e que vai lá para a prática e ajuda aquela criança, que facilita com aquele participante, tem uma programação de lazer sensacional? Quem é essa pessoa? É importante vocês saberem e irem atrás de características para essa pessoa. Quais são as características principais do animador? Então uma delas, que é muito interessante, é interessante vocês saberem, é quais são as habilidades de cada um. Qual é aquela atividade que esse profissional ele sabe fazer bem feito, sabe organizar de uma forma muito legal. Então é importante que você saiba esse tipo de informação e conheça a equipe que você está trabalhando. Mesmo que você não seja um coordenador, que você seja só mais uma pessoa da equipe, mas você tem uma habilidade que com certeza só você tem. Qual é essa habilidade? É importante que você saiba. E na hora que todas essas habilidades são somadas na construção dessa programação de lazer, a gente tem uma programação de lazer sensacional. Porque além dos conhecimentos técnicos, do perfil do público que você vai trabalhar, esses critérios para uma programação diversificada, você sabe aquilo que você tem de melhor dentro da sua equipe. Isso é sensacional. Você pegar tudo aquilo que você tem de bom dentro de cada figurinha dentro da sua equipe e você conseguir organizar isso da melhor forma. Você pode ter certeza, tem alguém que sabe muito bem a condução de uma atividade de quadra. Ele gosta da quadra, o ambiente da quadra é bom, ele gosta de jogos com bola, é uma situação super bacana para eles. Mas da mesma forma você vai ver que tem com certeza alguém que sabe muito e que tem muita essa sensibilidade para fazer as atividades manuais, para fazer atividades com dobradura, atividades com cola, atividades com canetas diferentes, com estilos diferentes de manuseio, ou seja, são as oficinas manuais. Você vai perceber que dentro do seu time, dentro da sua equipe, com certeza tem alguém que tem um pouco mais de habilidade nas questões musicais. Por que não você usar essas informações, essa habilidade musical para trazer atividades musicais para esse grupo que você está trabalhando? Então, com certeza, esse 4 não é nada menos importante, porque é muito importante a gente conhecer a equipe, e por isso eu deixo para você esse desafio, para você conhecer com quem você trabalha,
Converse mais com ele, pesquise mais sobre ele, pergunte sobre coisas que eles já fizeram e assim por diante para você conseguir construir uma equipe bem bacana, bem multifuncional, com diversas habilidades e conhecimentos. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa palestra, 4 situações, 4 pilares para uma programação de lazer e recreação coerentes. Primeira, conhecer sobre lazer, estudar sobre as teorias e entender um pouco mais o que é o ambiente de lazer, os equipamentos específicos e não específicos, que é onde você vai trabalhar, conhecer sobre as questões de conceitos, o que envolve o tempo de lazer, as características disso. Segundo, conhecer o seu público, quem é o público que você vai trabalhar, o que acontece na vida dele, de onde que ele vem, o que ele faz, o que ele está esperando, qual a expectativa dele naquele tempo de lazer. 3. Quais são os critérios para uma diversificação e uma montagem de programação? Como que eu vou organizar bem o meu repertório de lazer e recreação e como construir isso, sempre lembrando de anotar tudo aquilo que você pode, tá certo? E 4. Quem é o seu time? Qual é a habilidade de cada um? Qual é a especificidade? Qual é aquilo que dá brilho nos olhos dele fazer? Com certeza, juntando esses 4 pilares, estudando sobre eles, você vai conseguir montar uma programação de lazer animal. Tá joia? Então esse é o meu recado para vocês, espero que vocês tenham curtido. Renê, muito obrigado pelo privilégio que você me deu de participar, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, e eu espero que toda essa galera aí escute e que curta e que consiga colocar isso daí em prática. Sempre ao seu tempo, um pouco de cada vez. A gente não precisa sair correndo atrás de todas as informações num dia só, e nem vai dar, é muita coisa. Mas por que não um dia de cada vez construindo essa relação e tendo cada vez mais a possibilidade de organizar programações muito melhores. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado para você que ficou até aqui e até mais.